Olá, meu nome é Lucas e você está no meu canal. Se você assistiu algum vídeo meu, sabe que eu não tenho uma frequência, por assim dizer, muito regular de vídeos aqui no YouTube. Então a gente já combinou em alguns vídeos anteriores de pularmos justamente essa parte onde eu explico para você o porquê que eu fiquei tanto tempo fora do YouTube e pulamos diretamente para o conteúdo. Então nós vamos fazer desse modo de novo. Bem, hoje eu vim fazer na realidade uma recomendação de livro. Esse livro eu ganhei da minha namorada Laísa e ela me contou um pouco do que se tratava o livro e quando eu li a orelha também, eu fiquei bastante interessado em saber um pouco sobre essa história. É uma autobiografia, então se você nunca leu uma autobiografia, talvez essa seja uma boa, é, um bom livro do gênero para você começar. Bem, o livro de hoje se chama Filho da Guerra e ele é escrito por Emmanuel Jal, né, com auxílio de Megan Lloyd Davis. Ela ajudou ele a concatenar todas as partes que ele precisava, né, falar da vida dele aqui nesse livro e organizar, né, tentar organizar de um modo possível, né, já que ele não lembrava tanto das datas, uma linha, né, temporal do que aconteceu na vida dele. Antes de a gente falar exatamente sobre o livro, a gente tem que falar um pouco sobre o contexto onde ele foi escrito, onde foi na realidade vivida a vida de Emmanuel. Emmanuel hoje ele é um rapper conhecido mundialmente. Ele nasceu no Sudão do Sul e é interessante que nós entendemos um pouco do contexto do seu país, de como que ele está hoje, como estava naquela época, para que nós possamos entender o que ele passou e ter um pouco mais de noção do que foi a situação que ele viveu. O Sudão, na época que o Emmanuel nasceu, lá na década de 80, final de 80 para o começo de 90, ele é um Sudão totalmente dividido, onde você tem uma parte do norte que ela é dominada por um governo muçulmano, né, onde existe uma tentativa de implementação, aliás, da Sharia, de que a lei muçulmana seja válida para todo o país, tanto nas áreas sociais quanto nas áreas econômicas e etc. E você tem uma parte do sul do país que ela é animista, onde você tem várias tribos que creem nessa questão de natureza, de como a natureza se envolve, de que existem espíritos naturais, por assim dizer, e uma parte que também é cristã. A própria mãe do nosso protagonista, ela é cristã, e seu pai, ele fazia parte de um exército, o exército EPLS, que seria o Exército Popular de Libertação do Sudão, que justamente era um contraponto a esse governo do norte que buscava implementar uma Sharia por meio de invasão, digamos assim, por meio também de ações de violência contra o povo do sul, invadindo aldeias, queimando locais e fazendo incêndios em tudo quanto é canto, para que o país fosse totalmente dominado por essa ideologia ou por esse tipo de pensamento, a gente pode colocar assim de um certo modo. Basicamente, essa ideia geral é o contexto geral do que ele tinha vivido, né, de como estava a situação do país dele na época. Então você tinha, por um lado, um exército financiado pelo governo que invadia sistematicamente esses lugares do sul, não por somente interesse religioso, mas também por interesse econômico, já que o sul do Sudão era muito rico em locais que existia petróleo. Então você tinha um interesse também econômico aí muito vigente nessa situação deles. E nós vemos aqui, então, que o Emmanuel nasce nesse contexto, ele começa a ver desde a sua infância, desde seu momento de nascença, é, que a violência está sempre presente, né? Às vezes ele está vivendo numa aldeia com a família dele, com a mãe dele, com os irmãos, e eles têm que fugir porque a aldeia é invadida, e isso vai criando a cada dia mais uma rusga, uma raiva que vai crescendo no coração dele, que ele começa a criar uma raiva pelos árabes que viviam no país dele, que de certo modo estavam dominando e endossando todo esse tipo de ação contra o povo do sul. Então ele vai vendo toda a sua família, todas as pessoas ao seu redor sendo afetadas, ele vê pessoas morrerem ao lado dele rapidamente, ele vê amigos, colegas de infância e tudo mais, e isso vai criando, né, sentimentos muito adversos no coração dele, que isso a gente vai ver como que isso se desenvolve ao longo do livro e ao longo da sua vida. Eu não vou te contar exatamente a história toda do livro, porque é interessante que você leia, que você acompanhe todo o raciocínio de como ele chegou, onde ele chegou, de tudo que ele passou na realidade. Mas é interessante que nós apontemos algumas coisas que aconteceu na vida do Emanuel, e uma das coisas importantes é que em certo momento da sua infância, né, acaba se separando da família dele, ele está numa aldeia, e ele perde o contato com a mãe, perde o contato com os irmãos, e ele precisa fugir. Então ele é levado, né, pelo pessoal da aldeia dele para um campo de refugiado na Etiópia. Era muito comum nessa época, ainda continua sendo muito comum também hoje, que as pessoas ali do Sudão se refugiem na Etiópia ou se refugiem no Quênia. Então ele vai para um campo de refugiado ali na Etiópia, ele passa por um grande perrengue para conseguir chegar lá. E nesse campo de refugiado,
onde ele achava que ele iria estudar, né, porque prometeram para ele que ele iria receber estudo e seu maior desejo era pilotar um avião para conseguir matar esses árabes que ele julgava que eram é, os grandes, né, malfeitores da história. É, o Emmanuel vê na realidade um campo de refugiado repleto de fome, onde várias pessoas ainda continuam lutando, assim como ele estava lutando em seu país, para sobreviver, para conseguir comer, para conseguir ter uma dignidade mínima de vida. E você percebe que ele tem alguns traços de personalidade onde ele é muito brincalhão, muito sarcástico, ele sempre quer levar um pouco de vantagem, e isso faz com que ele vá sendo muito notado pelas pessoas que estavam lá como voluntários, né? Ele conhece muitas pessoas ali e as pessoas que ele chama de Kawaja, né, que são os brancos, né, os estrangeiros na língua dele, começam a achar ele engraçado e ele está sempre tentando fazê-los rir, tanto que a foto do livro, né, é de um documentário que ele apareceu, porque ele era uma das poucas crianças que sabia falar um pouquinho de inglês, e ele acabou aparecendo nesse documentário porque as pessoas gostavam muito dele, as pessoas sentiam falta dele quando iam visitar o campo de refugiado, e isso é uma característica que ele levou basicamente para a vida dele toda. E nós vemos aí a vida dele se envolvendo ali naquele campo de refugiados, de como que ele tenta sobreviver, as situações engraçadas até, de certo modo, que ele passa. Esses campos de refugiado eram muito utilizados por esse exército que eu havia falado antes, o EPLS, para serem um local de recrutamento de crianças, né? Recrutamento de crianças que pudessem fazer parte do exército, como o termo que ele dizia de Geste Amer, que seriam o Exército Vermelho do Sudão do Sul, onde as crianças, né, digamos assim, de 8 anos para cima, faziam parte do exército com armas, tinham treinamento militar para que eles lutassem contra os árabes do Sudão do Norte. A gente vê o Emmanuel sendo recrutado por esse exército, a gente vê ele passando por um treinamento militar e você começa a ver um endurecimento cada vez maior da vida dele, da mentalidade, um ódio crescendo de uma maneira gigante, até que a gente consegue ver tudo o que acontece com ele, todos os momentos e reviravoltas que passam para a vida dele, os momentos onde ele mata uma pessoa, onde ele vê amigos morrendo, onde ele quase morre também. E tudo isso é muito doloroso, você acaba se envolvendo muito, você não digo que você consegue sentir que você está lá ou que você consegue sentir a dor dele, porque isso é uma coisa que é impossível de conseguir sentir, mas você consegue se imaginar, pelo menos assim, como se fosse um observador um pouco mais próximo. E um grande motivo para eu ter recomendado esse livro é justamente isso. Esse livro aqui, ele não trata somente de uma história do Emmanuel, né? Mas ele trata como se fosse um exemplo de história de diversas pessoas que passaram o mesmo e que infelizmente não tiveram a mesma sorte que ele. O Emmanuel, depois de um tempo, ele teve a oportunidade de sair de lá, ele teve a oportunidade de encontrar pessoas que conseguiram tirar ele daquele lugar e que acreditaram nele, que investiram nele e que ajudaram ele, apesar de todos os percalços, todos os problemas que ele enfrentou, porque mesmo depois que ele foi ajudado, não foi fácil, de ele chegar a ser um rapper, de ele conseguir cantar e falar sobre as dores que ele passou, sobre a mudança de vida dele, de mentalidade, de como que ele conseguiu retirar esse ódio que ele tinha pelos muçulmanos, pelos árabes que estavam aí no país dele, e de como ele aprendeu todas essas coisas. Mas isso daqui é só um pequeno exemplo, ele fala de uma pessoa que sofreu tudo isso e conseguiu sobreviver, mas ele também deixa muito claro que existiram muitos outros que não tiveram a mesma sorte, que não conseguiram chegar nem mesmo na metade do caminho onde ele chegou. E esse livro, ele, na realidade, ele faz você refletir e ter um pouco de exercício de empatia. É justamente essa uma das grandes lições, não só de abrir o seu mundo de visão, mas de te dar um exercício de empatia para que você compreendesse um pouco de como as dificuldades que outras pessoas passam para conseguir suprir necessidades básicas que muitas vezes você pode ter supridas facilmente ou também com certa dificuldade, porque eu não sei exatamente qual é a situação sua vendo esse vídeo, mas como isso afeta pessoas ao nosso redor e nós às vezes não temos uma noção muito grande disso. E nós não precisamos nem mesmo ir muito longe para conversar sobre a situação, para tentar ver esse tipo de coisa acontecendo. Você pode muito mesmo na sua cidade, no seu estado, em vários lugares aqui do Brasil a gente vê pessoas que ainda lutam para conseguir ter uma refeição, não exatamente estão numa situação de guerra, mas aí não conseguem ter uma condição mínima de vida, uma condição básica. E isso acontece, a gente acha que às vezes acontece num lugar muito distante, mas mesmo na sua cidade pode estar acontecendo isso agora, ou até mesmo com você,
ou com alguém da sua família que você não lembra, não conhece, muito próximo. Basicamente era isso que eu tinha para falar sobre esse livro, para recomendar. Se você tiver a oportunidade de procurar ele em um e-book, em uma livraria, em qualquer lugar onde você possa encontrá-lo, e para que isso não fique como se fosse simplesmente um convite para que você compre o livro, para que você consuma um conteúdo, mas eu quero deixar aqui um link básico, que é bem fácil de você encontrar, de algumas ONGs onde você pode procurar ONGs específicas da sua cidade ou do seu estado que você possa ajudar aqui no Brasil. E eu deixei somente esse link porque eu creio que nós precisamos fazer primeiro mudanças locais para depois conseguirmos fazer mudanças globais. Então, se você procurar um local, uma pessoa ou uma organização que você consiga ajudar próximo de você, pode te abrir portas também, não só para ajudar financeiramente, mas para que você consiga ajudar fisicamente, com a sua mão de obra, com o seu tempo despendido, com as habilidades que você tem. E é muito importante, a doação, ela não é somente dinheiro, a doação também é doação de tempo, doação de tudo isso daí. Eu procurei uma ONG aqui próxima de mim e consegui fazer uma doação, mesmo que fosse pouco, mesmo que eu não pudesse ajudar muito, mas eu creio que essas mudanças pequenas que nós conseguimos fazer, elas ajudam pessoas que não têm as mesmas condições que a gente tem de suprimento básico e tudo mais. Bem, então essa foi a recomendação de hoje, O Filho da Guerra, de Emanuel Jal, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, curta aqui, compartilhe e se inscreva no canal também. Se você não gostou, por favor, deixe um dislike ou comente por que você não gostou e tudo mais. E, bem, até a próxima. Eu acho que a gente se vê no próximo vídeo, não sei exatamente quando.